Graça e paz, amados, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula de número 2. Vamos terminar a introdução com a história do povo de Deus. E eu decidi fazer por vídeo porque não vai ser tão longo e fica melhor. Eu também posso dar uma editada e talvez colocar algumas imagens para vocês. Então, amados, a gente saiu tabernáculo, a Arca da Aliança, os utensílios do templo para a comemoração das festas, os sacrifícios e tudo mais. E depois a gente tem a promessa, né, amados, que havia sido dada, né, sobre a terra prometida. Todo esse processo é o processo onde eles estão indo, segundo a palavra de Deus, mediante a palavra de Deus, para a terra prometida, que era Canaã. Porém, sabemos que Moisés em si não entra em Canaã, e sim Josué e Caleb, tá? Então, mediante ali temos toda a história e tudo mais. O pecado do povo, ele foi responsável porque ele era o líder, então também trazia um exemplo ali de Cristo sendo o nosso líder e pagando o preço pelo seu povo. Moisés também pagou o preço pelo povo, tudo trazendo um simbolismo para Cristo. A gente tem nesse período de Josué a repartição das terras segundo as tribos. A gente vai ter ali o período agora dos juízes e reis, depois Samuel, Jó, a gente tem um livro e tudo mais. Mas a gente vai a gente vai dar uma acelerada até o tempo de Davi, ok, amados? Eu tô com o texto anotado aqui porque eu tô sem note, enfim, tá? Então eu vou pegar com a Bíblia com vocês, pra gente estar junto nessa, beleza? Então, agora, amados, a gente vai entrar no período em que Davi ele decide então construir um templo para Deus, né? Depois ali de estarem já na terra, né? Depois de juízes e reis estarem na frente de Israel, então Davi, um homem segundo o coração de Deus, mediante as suas ações e tudo mais, então ele decide construir um templo para Deus. Em 1 Crônicas, amados, 17, nós vamos ter ali a aliança do Senhor com Davi. Tu vê mais um homem que Deus está fazendo uma aliança. E o texto nos diz assim, ó: sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda, né? Ele morava num lugar muito legal ali de cedro, mas a arca da aliança, né, produzida lá então por Moisés, no tempo de Moisés, se achava numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei, com todo Israel falei, acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos de diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade os oprimam, como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes desde o dia sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto dos teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará uma casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartei dele, como retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras, e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Amados, olha só,
aqui nós temos algo muito interessante. Isso aqui faz uma referência com a igreja, tá? Aqui o Senhor fala da vontade de Davi de construir, né, um templo para Deus, uma casa para Deus. E aí o Senhor fala que ele nunca habitou em templo. E ele nem precisa de um templo de cedro, um templo bonito, porque a Arca da Aliança, ela era o simbolismo, a manifestação da presença de Deus na terra. E ele fala que essa Arca da Aliança, ela passava, ela não habitava em uma casa, mas ela era levada de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Isso faz referência aos dias de hoje, o Senhor habitando no nosso templo, do tabernáculo de Deus, nós somos, né? Então, o Senhor não habita em uma casa, mas ele habita de tenda em tenda, de pessoa em pessoa, né? De tabernáculo em tabernáculo. Mas o Senhor, ele fala o seguinte, tu não vai construir, mas o teu filho vai construir, né? E ele vai estabelecer o trono para sempre de Davi. E aqui ele está falando que jamais seriam, né, esse trono, esse reinado jamais seria exterminado, mas ele reinaria para sempre. Isso aconteceu? Não aconteceu. Houve o exílio babilônico, né? Mas o Senhor estava falando de coisas espirituais. O Senhor estava falando sobre Cristo Jesus, sobre a casa, o templo de Deus, que habitaria na casa, nós em Cristo Jesus por meio do Espírito. Ele estava se referindo a esse reinado, o reinado de Deus na terra, passando a habitar no meio dos homens, tá? Mas ele traz uma simbologia aqui. Então a gente tem aqui essa promessa que Salomão, seu filho, o filho de Davi, Salomão, iria construir o templo, e foi assim que aconteceu, né? A gente sabe da história de Davi, né? Não preciso falar para vocês de Saul, Davi realmente honrando a Deus, o coração que se quebrantava diante da presença de Deus. A gente viu também os erros de Davi, mostrando também a fragilidade do homem, expondo os pecados e tudo mais. Deus levantando o profeta Natan, né, para falar, olha Davi, você fez isso, isso e isso, né? E aí ele se prostra, se humilha. Esse é um coração que Deus se agrada, um coração segundo a vontade de Deus, é um coração que se humilha, que reconhece, que precisa, que deseja ser transformado mediante a glória de Deus. Então Salomão, amados, ele vai construir este templo. Isso está lá, então agora em 1 Reis capítulo 6, tá? 1 Reis capítulo 6, ele vai falar então acerca do templo. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no quarto do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. E aqui ele vai começar a falar sobre cada compartimento do templo, o que foi usado para a construção do templo, os lugares, né, ali, o Santo dos Santos, os querubins sendo desenhados ali, a cortina e tudo mais, fazendo uma alegoria acerca das coisas que habitam, que existem nos céus, querubins, serafins, a presença de Deus, os 24 anciões e tudo mais, tá? As colunas e tudo mais. Então a gente vê aqui a construção do templo. Porém, amados, nesse reinado de Salomão aconteceu algo que realmente veio modificar a sequência da história, a descendência de Salomão, que foi o pecado de Salomão, que desrespeitou, né, que se corrompeu com crenças pagãs ali da redondeza. E é o que a gente vai ver agora. Lembrando que eu estou agora trazendo uma linha, né, lembrando vocês do povo de Deus, né? Agora a gente vê Davi e Salomão, a gente vai chegar até Jesus. Na nossa próxima aula, eu vou estar falando acerca, amados, acerca das duas casas de Israel e do plano de Deus de redenção da humanidade que vai acontecer exatamente agora, nessa divisão do reinado de Salomão. A gente sabe, amado, que Salomão ele foi o homem com maior sabedoria, segundo a palavra de Deus, que já passou por essa terra.
a gente sabe que os reis da terra, né, os príncipes, iam até Israel para ouvir a sabedoria de Salomão. As riquezas, né, ele foi um homem muito rico mesmo, né? Se a gente acha que riqueza existe hoje, imagina Salomão. Ele foi um homem muito rico, né? Dono de muitas propriedades. Então, o reino dele ficou conhecido no mundo inteiro, o reinado dele. Mas houve um acontecimento que corrompeu o coração dele, que ele desobedeceu. E aí arcou com um monte de consequências, tá? Então agora a gente vai ver que em 1 Reis 11, ele vai citar o pecado de Salomão e depois a consequência que tudo isso gerou, tá? A idolatria de Salomão. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas outras mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. E esta se apegou a Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de fato fiel para com o Senhor, seu Deus, e seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemós, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão do teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Ou seja, amados, Salomão se corrompe. Aqui depois a gente pode estudar nos próximos vídeos, né, a sequência dessas idolatrias, dessas falsas segmentos pagãs, desses anjos caídos que atuavam, nessas entidades que atuam hoje também. A gente pode ver isso, a similaridade com os dias de hoje. Então o que aconteceu? Salomão se perverteu. E aqui está falando que Deus se ira contra ele, porém, ele falou que manteria a promessa por conta do que ele havia prometido a Abraão. E como Salomão era descendência de Abraão, da promessa, então ele perseveraria o filho dele, que era Roboão, depois a gente vai ver, tá? Perseveraria o reinado por Roboão. Que aí nós vamos entrar em algo maravilhoso depois que as 2 casas de Israel. Então, amados, depois disso, existe a divisão do reino. Salomão ele começou a cobrar muitos impostos com o povo do norte, com parte das 10 tribos ali pertencentes ao norte do império. Ele começou realmente a cobrar impostos altos, elevados, e o labor do serviço ali estava sendo realmente castigador para o povo, com muitos impostos para manter tudo aquilo lá. E aconteceu então, amados, que Salomão veio a morreu, aí tem os livros, né, de Salomão, depois você pode ver na Bíblia, acerca da história dele, das orações, tudo mais que ele fazia. E então houve uma divisão por conta, amados, dessa carga excessiva dos impostos. E aí Roboão, como assumiu o lugar de Salomão, ele falou que manteria realmente esses impostos e ainda iria além, né?
Ele iria além com esses impostos e o labor do trabalho ainda seria ainda maior. Então houve realmente uma discordância entre o povo, uma grande revolta, e foi aí que então eles escolheram Jeroboão e dividiram o reino em dois e fizeram ali então uma divisão de império. E Jeroboão foi escolhido então o rei das 10 tribos do norte. Então houve uma divisão ali das 12 tribos, as 10 tribos que se revoltaram, né, foram liderados por Jeroboão, era a tribo do norte, e da tribo do sul ficou como a promessa dada a Abraão, que Deus falou aqui que iria acontecer. Roboão ficou então liderando Benjamim e Judá e alguns levitas também ali que faziam a parte da manutenção do templo, que continuou sendo em Jerusalém, mas as tribos do norte então passaram a adorar em Samaria. Tá? Então depois você vai ver lá a mulher do poço, por que os judeus não se davam com os samaritanos, justamente vem desse tempo, por conta dessa divisão, me entende? Então, as tribos do norte começaram a adorar Deus em Samaria, tá? E a tribo do sul permaneceu em Jerusalém, e aí havia grande discussão entre o povo, porque o povo falava, não, mas o Senhor, ele nos ordenou que tudo nós deveríamos vir aqui nas comemorações, nas celebrações das festas em Jerusalém, comemorar, e não escolher Samaria para fazer essas coisas, né? E aí houve uma grande discussão por conta de todo o sofrimento que estava acontecendo e tudo mais. Então essa desgraça toda começou por conta da prostituição de Salomão, que corrompeu o seu reino com falsos ídolos e suas mulheres ali, que Deus havia dito para não se colocar. E então o que aconteceu aí, amados? Roboão, então, fica comandando, liderando a tribo do sul e Jeroboão do norte. E aí agora, amados, a gente vai ver que houve os exílios, o exílio babilônico e o exílio assírio, tá? Então no ano de 721 a.C., as tribos do norte, elas foram realmente escravizadas, elas foram invadidas pelos assírios, e aí as tribos do norte, as 10 tribos do norte, elas foram levadas à Assíria, para o exílio assírio. Tá? E no ano 587, as tribos do sul, ali Benjamim e Judá, com Levi, eles também foram invadidos, né, pelos babilônicos, ok? Por Nabucodonosor, então que invade, e essas tribos, elas são levadas para o cativeiro babilônico. Tudo isso a gente tem ali agora a designação de Daniel, do profeta Daniel, muito importante nesse período, e também Neemias, Esdras e outros profetas. A gente vai alinhar também esse tempo na próxima aula com Oséias, que vai realmente profetizar acerca dessa divisão do reino. Tá? E aí o que aconteceu, amados? As tribos do norte, que foram escravizadas pelos assírios, nunca mais voltaram. Tá? Por quê? Porque, assim como havia promessa, que permaneceria a aliança com a tribo do sul por conta de Abraão e por conta de Roboão, Salomão e a descendência dos filhos de Deus. Tá? E também a profecia que havia que Jesus viria da tribo de Judá. Então a tribo de Judá fazia parte da tribo do sul. Então Deus preserva a aliança. Ok? Então, amados, o exílio da Babilônia, né, a gente vai ver toda a história ali. Depois que os babilônicos, eles perdem o poder pelos medos persas, então o Império Medo-Persas ele domina ali, e Ciro passa então a ser ali o rei. E aí abre uma brecha para Esdras e Neemias voltarem a Jerusalém, né, e reconstruírem o templo, reconstruírem os muros primeiro, em tempos angustiosos, e aí houve a reconstrução. Ok, amados? Aí entra a estátua de Daniel, depois disso, que fala sobre os impérios que dominariam, né, o povo judeu. Lembrando então, amados, que o povo judeu, ele se inicia, né, nesse período, no período da tribo do sul, que foram exilados na Babilônia. Então eles voltam por meio de Ciro e reconstroem o templo e ali restabelecem, né, novamente, tem toda a história ali, depois você pode ver Esdras, lendo Neemias, a forma como eles reconstruíram tudo aquilo lá. Né?
Então teve coisas maravilhosas ali. Então esses da tribos do sul, a partir daí, então eles são dominados por alguns impérios, os gregos, depois o Império Romano, os medos persas. A gente tem a estátua de Daniel ali e a gente consegue compreender cada império que teve domínio, tanto que está ligado depois que a gente vai ver com a profecia do fim sobre o último império que se levantaria. Tá? E aí, amados, o que acontece? Teve todo esse período, esse processo de tempo, até nós chegarmos agora num ponto muito importante, que é o período de Jesus. Então a gente viu toda a história, desde Adão até Cristo Jesus. E nós vamos compreender, amados, que em Mateus 24, abre comigo aí, Mateus 24, ele vai falar acerca dessas construções, né, que foi reconstruída por Esdras e Neemias, e aí depois ela foi embelezada por Herodes, mas continuou sendo, então, o templo de Deus, o segundo templo. Em Mateus 24, amados, ele vai falar, aqui ó, ele vai falar o seguinte, ó. Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Olha só, então aqui, amado, os discípulos se aproximaram de Jesus e estavam mostrando a beleza, o esplendor, depois de Herodes embelezar tudo aquilo, né, para Jesus. Olha essas construções, olha tudo isso que foi reconstruído por todo esse processo, tá? Que eu acabei de falar. Ele, porém, lhe disse, olha só, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Depois nós vamos ver que o Senhor fala aqui existe uma profecia que aquele segundo templo iria cair, e ele iria falar que não sobraria pedra sobre pedra, e em 3 dias ele reconstruiria o templo agradável de Deus. Que a gente sabe que é a ressurreição de Cristo Jesus, e por meio do Espírito ele reconstrói o templo, porque a habitação, então, agora não é mais em templo, mas é no homem. Esse é o templo agradável de Deus, em que Deus vem estabelecer a sua aliança eterna dita lá em Davi. Tá? Então, esse é o templo agradável do Senhor, que Jesus reconstruiu em 3 dias, tá? O templo do corpo. E aqui ele fala que não ficaria pedra sobre pedra, porque ele está profetizando acerca da invasão que Jerusalém haveria de sofrer no ano 70 depois de Cristo, pelo Império Romano, comandado por Tito, e pelas legiões que acabaram destruindo todo Jerusalém. E a partir dali, então, os judeus eles passaram diversos períodos de tempo em diversos países, né? Lembrando que os judeus, então, eles são judeus porque eles fazem parte lá da tribo de Judá e de Benjamim, né? Que foram no exílio babilônico, e as 10 tribos, elas foram espalhadas, elas foram exiladas por várias nações do mundo, tá? E aí que a gente vai entender as 2 casas de Israel. Então, desde esse tempo, amado, a gente consegue compreender as coisas maravilhosas que Deus tem feito segundo a sua descendência. Então, espero vocês na próxima aula. Deus abençoe.